meditar com os irmãos brevemente no texto que nós lemos no início do nosso culto e convidá-los a abrir novamente as vossas Bíblias em Lucas capítulo 1. Quando pensamos em Natal, uma figura incontornável, evidentemente, que é Maria, uma jovem ainda muito nova, daquilo que hoje nós classificaríamos como adolescência. A tradição judaica do primeiro século era de que a partir dos 12 anos uma menina era considerada adulta. A partir dessa idade a família podia tratar do casamento. E normalmente os casamentos eram tratados com uma antecedência significativa, o que quer dizer que pouco depois de chegarem à fase adulta, as crianças, as meninas já estavam comprometidas. Havia que esperar cerca de um ano e meio do período de noivado para então se consumar o casamento, o que significa que Maria, no momento em que nós a encontramos no relato bíblico, deveria ter aproximadamente 14, 15 anos. Muitas coisas ressaltam da figura de Maria, que os evangelhos nos mostram: humildade, simplicidade, devoção, dedicação ao filho, sofrimento. Mas quando pensamos em Maria, provavelmente não pensamos em teologia. Nós não olhamos para ela como alguém que seria capaz de nos dar uma aula sobre Deus. Mas Lucas, na sua investigação para escrever, contar a história de Jesus, conviveu com aqueles que tinham experimentado o primeiro Natal, e de Maria ele obteve este cântico, este salmo no estilo de Davi, já que Maria era descendente de Davi, e através dele nós percebemos que esta jovenzinha tinha uma compreensão maravilhosa e profunda da verdade do Deus de Israel. O contexto é conhecido. Maria tinha recebido a visita do anjo que lhe dissera que ela ia ficar grávida por ação do Espírito Santo e que ia dar à luz ao Salvador. Maria então se submete à vontade de Deus, apesar disto trazer muitas dificuldades para ela. E ela se desloca para visitar a sua prima, que o anjo já tinha indicado que também estava grávida, apesar de ser uma mulher já de muita idade. E ao chegar junto a Isabel, que estava grávida na sua velhice, já numa gravidez avançada, acontece uma série de situações. A Isabel fica maravilhada, não pela presença de Maria, mas por perceber que ela está grávida com o Salvador. E lhe diz: olha, o bebé que está em mim percebeu a presença do Salvador que está em ti e se animou. E ela fica tão entusiasmada que louva ao Senhor nesta circunstância. E Maria, percebendo então, de uma forma talvez ainda mais completa, a bênção que Deus estava a dar-lhe, louva ao Senhor. O seu cântico de adoração ficou conhecido na literatura cristã como o Magnificat. E é aquilo que nós lemos no início do nosso culto. E eu gostaria que os irmãos olhassem para ele e que pudéssemos perceber algumas coisas significativas que aí estão a respeito daquilo que é a compreensão que Maria tinha de Deus. Ela começa este cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela começa no versículo 46 do capítulo 1 de Lucas 1, 46. Começa da maneira correta, ou seja, começa adorando ao Senhor. O crente, o cristão, deve sempre começar pela adoração. Muitos são os salmos que começam exatamente desta maneira. E Jesus irá ensinar que a oração deve sempre começar assim. A adoração é a primeira reação natural de qualquer um que se aproxima de Deus e que percebe as suas obras. O Senhor é tão maravilhoso. Ele faz coisas tão extraordinárias que o louvor é a coisa mais natural junto a Ele. Não há como conhecer a Deus e não o adorar. Daí que Maria, tendo esta experiência nesta hora, ela começa por adorar ao Senhor, em manifestar a sua alegria. Ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Notem que a sua alegria é uma alegria profunda, não é uma alegria superficial. Ela diz: o meu espírito se alegra em Deus. Vejam, irmãos, que esta alegria não é uma alegria de festa, não é uma alegria de foguetes a arrebentar. Maria está a viver um momento dramático, ela está a viver um momento tenso.
Ela sabe que pesa sobre ela um risco muito grande. Ela pode ser acusada de adultério. Ela pode ser morta segundo a lei que era seguida pelo seu povo. Mas ela se alegra em Deus mesmo nestas circunstâncias. Ela mostra que a sua alegria, a fonte da sua alegria é o Senhor. Se a fonte da nossa alegria for o Senhor, nós teremos sempre motivo para sorrir. Se a fonte da nossa alegria for qualquer outra coisa, muito provavelmente haverá muitos momentos na vida em que nós não teremos satisfação. Porque quando nós dependemos da nossa alegria de várias outras coisas, elas mudam, se alteram e nós nos alteramos com elas. Mas quando nós temos a nossa alegria em Deus, essa alegria pode ser contínua. Não a alegria da exuberância da festa, a alegria tranquila, a alegria calma de quem sabe em quem confia. E é por isso que Maria diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela começa a falar sobre a salvação. E ela diz: porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É tão interessante a maneira como Maria reconhece aquilo que vai acontecer. Ela reconhece que o Senhor é o seu Salvador. E ela reconhece que a salvação de Deus se aproxima, como tinha sido prometida. O Messias vai chegar. E ela reconhece também que não é digna daquilo que está a receber. Ela diz mesmo: atentou à baixeza da sua serva, à humildade, à simplicidade da sua serva. É interessante, irmãos, porque a oração mais tradicional dirigida a Maria, a oração esta que não se encontra nas Escrituras, porque nas Escrituras nunca há nenhuma oração dirigida a Maria, começa da maneira correta, porque diz Maria, cheia de graça. E graça é favor não merecido. E Maria reconheceu isso no seu cântico, que ela não merecia, era a graça de Deus. É pena que essa mesma oração termine de forma contrária ao ensino da Bíblia, fazendo de Maria uma intermediária que ela nunca foi, e que nesse mesmo texto ela reconhece que não pode ser. Ela diz: porque me fez grandes coisas, o poderoso, santo é o seu nome. A salvação é a ação de Deus, é algo realmente grande e extraordinário, porque Ele atenta para os humildes, Ele alcança aqueles que são pequenos, tudo vem de Deus. A sua salvação é obra das suas mãos, é dádiva, e o Novo Testamento irá realçar isto do princípio até ao fim, e Maria o reconhece claramente. Ela diz: a sua misericórdia é de geração a geração sobre os que o temem. No contexto da graça, naturalmente falamos da misericórdia, a compaixão de Deus que atende aos que não têm outro meio de salvação. A salvação que vem como prova da misericórdia de Deus, exatamente porque o homem não tem meios para a alcançar. Pena, porque o homem continua tentando alcançar a sua própria salvação de muitas maneiras. Umas o fazem através de meios religiosos, outros o fazem através de várias outras coisas, mas tentando encontrar satisfação para as suas vidas, plenitude para o seu coração, algo que preencha a sua alma, sem conseguir. Porque a única forma de o conseguirmos é através da presença de Deus em nós. E esta presença é oferecida gratuitamente, é pela graça. O Senhor oferece a sua misericórdia de geração a geração. Não há nenhuma geração que tenha vivido e que não pode falar sobre isto. Mas evidentemente que a sua misericórdia vem junto com a sua justiça. Diz o texto, e ela mesma cantava ao Senhor: com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos de pensamento nos seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. O Senhor fez todas estas obras extraordinárias. E como é que esta jovem podia saber a respeito disto tudo? É interessante que ao olharmos para este texto, nós podemos compará-lo com os Salmos do Antigo Testamento e verificamos o quanto este texto é parecido com os Salmos do Antigo Testamento. Mas como Maria tinha acesso aos Salmos? Talvez alguém possa pensar que ela tinha uma Bíblia lá em casa, então de vez em quando ela passava a tarde a ler a Bíblia. Irmãos, estamos a viver numa época em que os livros eram algo de luxo, reservado só às pessoas muito ricas.
As próprias sinagogas judaicas no tempo de Jesus normalmente só tinham um ou outro trecho da Bíblia porque era muito caro ter uma cópia completa do Antigo Testamento, todos os textos dos profetas e dos salmos. Esta jovem tinha acesso a ouvir os salmos lidos e cantados apenas quando ia à sinagoga no sábado. Mas é interessante, irmãos, se nós conhecermos a realidade daquilo que é as sinagogas. Não sei se algum irmão aqui já esteve em uma, mas normalmente as sinagogas têm uma separação muito significativa. Os homens estão na zona onde está acontecendo o culto, propriamente dito, o louvor, a adoração. E as mulheres ficam separadas num local à parte, normalmente com algum tipo de tela a separar o local, para que os homens não possam se distrair olhando para as mulheres. E quem normalmente frequenta a sinagoga e participa deste tipo de ocasião, sabe que enquanto os homens estão concentrados naquilo que é a adoração, na outra parte onde as mulheres estão reunidas, fala-se de tudo e mais alguma coisa. Conversa-se sobre as crianças, fala-se sobre o jantar, o almoço, trocam-se ideias de receitas novas, conversa-se a respeito das empregadas e do tempo, fala-se de tudo. Porque as mulheres estão à parte, elas não precisam estar tão preocupadas com a participação no culto. Mas esta jovem, tão nova ainda, eu disse aos irmãos, uma adolescente, quando ia à sinagoga, não ficava no mexerico, não ficava na conversa com as suas colegas. Ela ia para adorar a Deus. Como é que nós podemos saber isso, irmãos? Não era possível ela poder ter declamado este salmo, expressado a sua devoção a Deus com tanta convicção, falar de uma forma tão próxima aos salmos do Antigo Testamento, se ela não estivesse acostumada a ouvi-los com toda a atenção, ao ponto de guardá-los no seu coração, decorá-los na sua mente. Ela sabia tudo isto e por causa disto ela reconhecia todas as obras que Deus tinha feito. E ela vai terminar o seu cântico de uma forma extraordinária, porque ela diz assim: auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. O Deus que Maria adorava é um Deus de promessas, é um Deus que se lembra continuamente daquilo que prometeu. E é notável que esta jovem foi capaz de fazer uma ligação entre a promessa que Deus tinha dado a Abraão no início do povo de Israel e aquilo que estava a acontecer com ela. 3.500 anos antes, Deus tinha dito, Deus tinha informado a Abraão e tinha falado a ele e tinha dito: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a promessa tinha ficado para aquele povo que seria dentro daquela descendência, dentro daquele povo que nasceria o Salvador. Um dia ele viria. E agora, esta jovem consegue perceber que aquilo que está a acontecer com ela é o cumprimento da promessa de Deus. O que Deus anunciara a respeito do descendente de Abraão, que seria bênção para toda a terra, vai finalmente acontecer. Maria fazia parte daquele pequeno grupo que ainda esperava a chegada do Messias, porque já havia muitos que tinham desistido, mas ela e a sua família ainda aguardavam a chegada do Salvador, e finalmente ele vai chegar e ela vai ser instrumento de Deus para a sua vinda ao mundo. Que bênção, irmãos, poder encontrar alguém que conhecia o seu Deus e vivia a sua fé desta maneira. Maria certamente pode ser admirada pelo que ela é, uma serva humilde e fiel, escolhida pelo Senhor para uma tarefa especial, mediadora e intermediária entre nós e Deus. Ela nunca poderá ser, porque não é esse o ensino da palavra. E como nós, ela também precisava ser salva dos seus pecados, e o foi, através do seu próprio Filho. Só Cristo salva. Mas é valioso perceber que havia esta base especial para a escolha desta jovem. Nós aprendemos que ela sabia o que era viver intensamente a sua fé, ter confiança plena em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Se esta jovem camponesa podia ter tal conhecimento do seu Deus, nós também somos chamados a tê-lo, irmãos, e a viver a nossa vida nesse conhecimento, que cresce, que depende da revelação do Senhor, mas que cresce e que se torna cada vez mais convicto, porque isso também é Natal. Natal é Emmanuel, Deus conosco, o Senhor vindo
para que nós possamos conhecê-lo. A revelação mais perfeita e mais completa pela sua própria presença, para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Que possa ser este também o nosso incentivo e o nosso objetivo neste Natal. Amém.